Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rezende e esse é mais um Diário de um Libertário. Hoje nós vamos falar sobre a sua visão de mundo. Você sabia que a sua visão de mundo é uma construção? E é uma construção cultural, é uma construção histórica. Não sei o que essa afirmação significa para você, mas talvez isso possa ser um choque, porque a maioria de nós acredita que a realidade é tal como a gente a percebe. No entanto, quando a gente começa a ler um pouquinho de filosofia, e principalmente os autores ali das ciências humanas, como a antropologia e a sociologia, a gente começa a perceber que a maneira como a gente enxerga as coisas é apenas uma interpretação, entre muitas outras possíveis. E um exemplo é o que a antropologia tem para dizer para a gente sobre isso. Ao longo da história da antropologia, que não tem muito tempo, ela se iniciou ali mais ou menos no século XIX, os antropólogos foram para lugares muito distantes da Terra, tribos muito distantes, que ainda não tinham tido nenhum acesso, nenhum contato com o povo europeu, e esses antropólogos europeus começaram a avaliar aqueles costumes tão diferentes que esses outros povos tinham. E aí, com o tempo, eles se deram conta de que eram costumes não necessariamente bizarros, no entanto, eram estranhos ao que eles estavam acostumados, mas era a visão de mundo que aquele povo tinha desenvolvido, era a relação que eles tinham desenvolvido com a realidade, que também não era nenhuma verdade absoluta. E aí eles se deram conta de que nenhuma visão de mundo é absoluta. Todas as visões de mundo são interpretações possíveis da realidade. Isso não só porque ciências humanas avaliando, de fato indo a campo e fazendo pesquisa, não só porque eles entenderam isso e perceberam isso. Mas se a gente analisar também na perspectiva fisiológica, a gente vai ver que a gente não enxerga a realidade com nossos olhos. Os nossos olhos apenas captam a realidade ao nosso redor, a realidade visual ao nosso redor, e envia essas informações para o nosso cérebro. E a gente enxerga a realidade com a parte de trás do nosso cérebro. Ou seja, tudo que a gente enxerga, ao mesmo tempo que a gente está enxergando, está sofrendo distorções e interpretações constantes da nossa parte. Então, se você olha para uma certa cor que você acha feia, você já classificou aquela cor de feia. Né? Ou então, se você olha para alguém, né, que dentro dos seus padrões estéticos você acha bela, você não está olhando simplesmente para aquela pessoa, mas você está olhando para ela em relação aos padrões que você já tem, ou de beleza, ou de feiura, ou de certo ou de errado, quando diz respeito aí a regras, a normas e costumes. Então a gente começa a se dar conta, como já dizia Edgar Morin, que a realidade é uma construção, é uma tradução do que eu estou vendo. Então eu olho para a realidade e não vejo as coisas como elas são, mas apenas como eu as interpreto. Então tudo que você está vendo é uma mistura, né, da realidade objetiva com as interpretações que você está fazendo dela. E isso serve para todo mundo, não só para você e nem só para mim. Logo, por que a gente distorce então a realidade? Se a gente sabe que a realidade não é o que a gente está enxergando, por que a gente insiste em enxergar o que a gente quer? De um certo modo, a gente faz isso para que a gente se sinta seguro. Né? Como eu já disse em outros vídeos, os seres humanos têm a necessidade de serem validados, confirmados por algo maior do que eles. E algo maior que o ser humano, na cabeça da maioria, é uma instituição. Seja uma igreja, seja um emprego, seja um governo, um tipo de política, um tipo de economia. Em geral, a gente quer fazer parte do grupo. Por conta disso, a gente acaba aceitando as interpretações que esse grupo atribui para a realidade. E aí, então, qual seria a solução para que a gente evitasse essa distorção constante que a gente faz da realidade? Eu acredito que seria o amor. Porque o amor é aquela ferramenta existencial que nos auxilia a não julgar as coisas. A gente olha para as pessoas a partir do que elas têm para transmitir para a gente.
ou a partir do que elas querem transmitir para a gente, não a partir do que eu estou julgando dela. É claro que quando eu faço isso, eu não estou abrindo mão aí das minhas avaliações críticas da realidade. No entanto, eu também não estou evitando que a realidade dialogue comigo ou que a realidade mostre para mim o que ela tem de realidade. Então, quando a gente ama, tanto a nós mesmos quanto a outras pessoas, a gente sempre dá uma chance da realidade falar com a gente. Sempre uma chance da realidade ou das pessoas mostrarem pra gente como elas se percebem ou como elas percebem o mundo. E aí, com o tempo, a gente vai se enriquecendo do olhar das outras pessoas. Inclusive, alguns antropólogos argumentam que uma das grandes contribuições que a antropologia tem para dar para a humanidade é que ela enriquece o repertório interpretativo sobre a realidade. A gente, analisando as culturas de outros povos, a forma como eles interpretam a vida, a gente acaba reavaliando a forma como a gente vê. A gente percebe que a maneira como a gente vê, como eu já tinha dito, é apenas uma entre muitas outras, e a gente se torna muito mais humilde diante da realidade. Nesse caso, é muito mais fácil que a gente não seja enganado pelas nossas próprias percepções, que são falhas, constantemente falhas. No entanto, a gente tem que, de algum modo, utilizá-las. Mas para que elas não sejam uma verdade absoluta, dê uma chance para que a realidade dialogue com você, muito mais do que você julgar essa realidade. Então, o amor desconstrói todas as construções culturais, históricas, e nos ajuda a ver a realidade de maneira um pouco mais clara. Se isso fez sentido para você, peço que você se inscreva aí no meu canal, acione o sino para que você seja notificado sobre novos vídeos, e daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouco mais sobre liberdade, esse bem tão escasso na história da humanidade.